Agora, gente, mais uma vez, boa noite para todos vocês que estão aqui nessa terça-feira, chuvosa, fria, né? Cheia assim de frio, porque agora o frio chegou, né? A gente já estava assim achando que ele não vinha, mas ele chegou de verdade, né? Então, estamos aqui para mais um dia de estudo da nossa jornada. E hoje a gente tem assim muitas novidades. Vocês viram aí que eu já deixei uns combinados na tela. Esses combinados, gente, é para poder ajudar vocês. Vocês sabem que a gente tem o BI, a gente precisa ter ali a presença, vocês sabem que é capturada pelo BI, vocês precisam ter um número ali, né, um tempo que vocês tenham que ficar ali online, com a câmera aberta. Então, assim, tudo isso que está ali é para que vocês estejam participando e o BI consiga captar a presença de vocês, tá bom? Então, é para ajudar mesmo, o intuito é para que vocês, assim, saibam o que vocês precisam estar fazendo durante a reunião, para que não comprometa a presença de vocês, tá bom? Mas vamos lá, hoje a gente está na reunião 4, e hoje a gente vai trabalhar as estratégias de animação, mas aquelas estratégias de animação antes da leitura, a pré-leitura, né? Que é nessa semana do dia 13 ao dia 16. Então, a gente está aqui, ó, reunião 4, nosso cronograma está corretíssimo, né? Animações para a leitura, então, animando a leitura. Então, a gente vai animar a pré-leitura. Quais são aquelas atividades que nós possamos, assim, estar realizando antes da leitura ali com o aluno? Engraçado que essas atividades, gente, é uma prática, né? Nós deveríamos colocar em prática e estar sempre fazendo, porque essas estratégias, elas realmente funcionam. A gente começa com um aluno, depois outro, e a gente vai ganhando eles aos poucos, quando a gente dá uma continuidade nessas estratégias de animação. Então, nós vamos ali para o nosso acolhimento, que é 10 minutinhos. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Espera aí que ele já soltou, não era para ter soltado, só um pouquinho. Chegou para mim e Deixa eu falou, só pai, tô parar ele preocupado. aqui. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler, eu odeio ler. Falei, ótimo, agora quem está preocupado sou eu. Mas... Vou só parar e iniciar de novo, porque eu estava falando e ele iniciou sem querer, sem que eu queira que ele inicie. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo para vocês. E aí, enquanto eu estou colocando o vídeo, vocês vão estar pensando aí. Ah, mas de novo. Eu falei, eu li. Aí. Todo mundo. Olha. Vocês vão estar pensando aí, então, tanto nessa fala, né, a respeito aí do gostar de ler livros. Eu acho bem bacana esse vídeo, porque ele conta uma experiência, um acontecimento ali com o filho dele, né? E aí, depois vocês vão responder. Eu sei que eu já perguntei várias vezes para vocês qual livro que você mais gostou, aquele que você tem na memória, mas e aquele que começou, que fez com que você se tornasse um leitor? De quando foi, de que época foi? Pense aí para depois você responder para a gente, tá? Vou só fechar meu microfone. Todo mundo. Olha, eu vou até rapidamente contar a história da Adriana. Meu filho tinha 15 anos, Adriano. Chegou para mim e falou, pai, estou preocupado. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler, eu odeio ler. Falei, ótimo, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito. Eu falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô pai, eu sou o único da família que não lê? Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima, sabe? Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos, sou desgraçado, tinha lido. Um livro. Indicado pela escola. Eu fui ler o tal livro. Eu quase fui na escola bater na professora. Não, horrível. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha, batendo crises religiosas. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freira que cheira cocaína, não tem outra explicação. É um negócio absurdo, não tinha nexo. Falei, Adriano, larga isso para lá, eu não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falou, como? Eu falei, simples. Adriano,
Foram escritos milhões de livros no mundo, um foi escrito para você. Falou qual? Eu falei, não sei. Cada um tem o seu. As minhas alunas não vieram com Crepúsculo. Eu estava no Acre, em Rio Branco, o avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. Elas falaram tanto em Crepúsculo que eu comprei Crepúsculo. Como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de Bela parece adolescente de malhação. Não, e uma aluna me cobrou. O senhor não vai terminar? Eu falei, o dia que eu misturar, porque atualmente eu não tenho condições biológicas. É biológico o problema. Não tenho condições biológicas de terminar o livro. Cada um tem o seu. Pai, como é que eu descubro? Eu falei, filha, a coisa mais fácil do mundo. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para e começa outro. Muda de jeito e começa outro. Para, pai. Eu falei, para, tua tarefa não é ler um livro. Tua tarefa é descobrir o teu livro. Se tá chato, não tem livro. Começa outro. Ô pai, se outro estiver chato, eu falei, para e começa outro. E aí eu virei para ele e falei, e se estiver chato? Ele falou, para e começa outro. Moral da história. Filho, depois de fazer isso 4, 5, 6 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Você vai achar o teu logo. Livro, filho, é que nem namorado. Tá chato? Troca. Na 8ª tentativa, ele achou o Hobbit. Fizeram o filme agora. Mas o livro é muito melhor do que eu. Ô pai, chegou de noite, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, aleluia, tá salvo. Pois é, pai, o livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então lê a continuação. Tem continuação? Falei, eu tonto. Você não olhou na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra para mim. Você se imagina a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar? 1 não, 3. 1.800 páginas, devorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Eu falei, yes, viciou. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Tábua Redonda, A Busca do Santo Graal, Fada Morgana, 4 volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui as Brumas de Avalon? 4 volumes, ele adorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Eu falei, Adriano, vou mudar de gênero. Senão daqui a pouco você vira feiticeiro. Eu vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa, de chapelão. As aventuras completas de Sherlock Holmes, devorou. O fim da infância de Arthur Clarke. O mesmo Arthur Clarke que me encantou quando eu tinha 9 anos, ele com 15 anos, um outro livro dele, adorou. E foi lendo de tudo. Pergunta, o Adriano, odiava ler? Ninguém odeia ler. É bem legal essa fala dele, que ele conta essa história e ele vai divertindo a plateia, contando a experiência do próprio filho, né? Todo mundo em casa era leitor, menos o filho. Mas que ele falou para o filho, olha, tem um livro que é para você. Qual? Não sei, você tem que procurar. Até que o filho dele conseguiu ter um encontro ali com o Hobbit e, depois disso, essa fruição leitora que a gente tanto busca nos nossos alunos foi aberta ali, né? E às vezes a gente precisa de experiência. E nós, professores, quando é que a nossa fruição leitora foi despertada? Quando foi a primeira vez que a gente leu um livro e falou, não, a partir de agora eu quero ler todos, eu quero ler mais um, e outro, e outro, e outro. Foi quando vocês já estavam na adolescência, quando vocês estavam ainda na infância, ou já ali com os seus, né, indo para a fase, a gente fala fase adulta, ali dos 18, 19 anos, na faculdade. Quando foi que você teve um encontro com o seu livro, né? Ah, foi na faculdade, então ainda tem salvação para os nossos alunos, né? A gente pensa assim, que talvez essa fruição não venha tão tarde. O meu, por exemplo, foi lá na minha infância, o primeiro livro, eu lembro que eu tinha um livro enorme, com todas as histórias da Disney, e eu amava, ele era um livro hiper grosso, e eu lembro que eu estava ali na primeiro, segundo ano, e eu queria ler aquele livro que tinha na minha casa. Meu pai sempre teve muitos livros, tinha um armário muito lotado de livros, e eu queria ler aquele, né, que eram as histórias da Disney, histórias até que eu já tinha ouvido contar, mas eu queria ler.
para ver se era igual o que tinham me contado. E eu não deixava que ninguém lesse para mim, porque eu falava que eu ia aprender a ler e eu ia ler. Então eu lembro que ali já começou, né? Então foram por aquelas histórias, aqueles contos ali que eram de fadas, de magia, maravilhosos, enfim. Por ali começou minha fruição leitora. Foi por ali que eu comecei a gostar de ler. E vocês, coloquem aí no chat para mim, e eu convido 2 de vocês para estar falando como foi esse encontro de vocês aí com o livro. Quem gostaria de falar, só ergue a mãozinha, eu já deixo de falar na ordem. Enquanto isso, os outros vão colocando ali para a gente, né? Como foi esse encontro, se vocês se encontraram, e qual livro foi, quando foi, né? Podem colocar ali. Nossa, vamos aqui. Eu tenho aqui a Tati e depois a Neuza. Então, Tati, pode falar. Enquanto eles vão preenchendo ali, você pode ir falando. Antes de você começar, só vou ler já o da Sinuê ali. A Sinuê disse que adorou ler A Borboleta de Alíria, da coleção Vagalume. Eu também adorei ler esse livro. E eu estava, acho que no 7º ano já, viu, Sinuê? Que eu lembro que foi até um trabalho da minha professora de língua portuguesa. Mas eu amei ler esse livro também. Pode falar, Tati. Boa noite. Dá para eu me ouvir? Boa noite. Tá me ouvindo, gente? Não sei se está. Sim, Tati. Tá Boa noite, tá ouvindo sim, Tati. Beleza. Eu comecei a ler gibi. Eu ganhei de umas primas, eu tinha uns 7, 8 anos, e aí eu ganhei, assim, usado, né? E aí eu comecei a ler e comecei a me encantar, e eu tinha uma grande inspiração, que era minha tia é professora também, e ela lia aquele monte de livros, eu admirava, falava assim, meu Deus, como ela lê rápido esse monte de livros. Sabe que a pessoa sentar na sala e colocar uma pilha de livros do lado? Ela fazia isso, eu achava fantástico aquilo, né? Falei, gente, o que acontece que ela lê tanto? E eu comecei a ler. E aí lia vários contos, assim, que nem era muito famoso, né? Nada muito assim, mas eu viajava, assim. Então, eu deitava na cama e ficava lendo à tarde, dia de chuva, eu ficava ali, para mim já era propício para a leitura. Porque, assim, eu tive chance de desistir da leitura, viu, gente? Porque no ensino fundamental, a minha professora um dia propôs a leitura daquele livro Fernão Capelo Gaivota, e não foi bom para mim. Realmente, a fala desse... Ele é professor, né? Vem de encontro à minha experiência, porque foi traumático ler aquele livro, porque não era minha identidade, eu não me identifiquei. E é uma tecla que eu bato muito em cima disso, eu trabalho só redação e leitura, e então eu bato muito nessa tecla, porque a pessoa tem que se identificar com o livro, né? Outra experiência traumática também, que foi ler Iracema, né? Totalmente fora da faixa etária. A gente estava na 8ª série, que hoje é 9º ano, e o professor pediu para a gente ler esse livro, que tem uma linguagem super, né, complicada para a idade, né? Então, foi essa minha experiência, assim. Eu só não deixei de ler porque eu já fui cativada lá na infância, lá no começo. Obrigada. Obrigada, Tati. A Josiane também colocou ali, ó, que a professora de português da 5ª série dela era iluminada. Ela fazia leitura coletiva na época, e para mim foi um incentivo. Então, assim, você vê como que o professor muda tudo, né? E eu achei interessante na fala da Tati que teve uma professora que frustrou tanto ela que ela lembra até o nome do livro. Eu não, já o que eu não gosto, eu nem lembro, né? Ela não, ela ficou tão frustrada que ela lembra, né? Qual é o livro da frustração ali. Então, vamos lá. Agora é a Neuza, né, Neuza? Pode falar. Oi, então, assim, eu acho que a minha história vai de encontro com a tua, Gese, porque a minha mãe, como eu sou filha única, menina, tinha 3 meninos, e a minha mãe comprava aqueles livros, até me lembro, um livro de capa de 3 coleções, 3 livros, uma coleção de capa grossa que contava os contos, né? Os contos de fada. Então, eu lia muito aquilo, imaginava muito aquilo quando criança, eu gostava muito de ler. E daí, quando a gente foi para a fase da adolescência, eu não sei se vocês são da época da Sabrina e Júlia, né? As Águas com Açúcar, a gente imaginava os romances, aquela coisa toda.
Eu acredito que foi a partir dessas leituras, desses livros, Sabrina e Júlia, que é A Água com Açúcar, que começou a desenvolver o meu senso de imaginação. Então, se você conta uma história, automaticamente eu já imagino o ambiente, os personagens, o enredo, eu já me coloco observando aquela história como uma observador daquilo tudo. Então, com essas leituras desses livros, e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu gosto muito desse livro, gosto da literatura brasileira, gosto por demais. Li todos os livros, aqueles 1822, 1888, de Laurentino Gomes, gosto muito, porque eu acho que a literatura é atrelada com história, né? Então, eu leio muito esse tipo de coisa e isso faz, assim... Eu não sei, Josi, se é questão de professor de português, isso... a imaginação flui, você imagina, você se põe no ambiente, você qualquer... Até como diz, um caos que você me conta, eu não conheço o ser humano, como aquela cabana, né? Então, eu nunca li e não assisti o filme. Mas, e tanto eu ouvi as pessoas comentarem desse livro para mim e do filme, que eu comentando com um parente meu, ele me falou sobre isso, mas eu falei assim, mas esse livro tinha isso, os personagens eram... Eu conseguia caracterizar os personagens através da fala que alguém me contou. Ele falou assim, mas você leu, você não li, você assistiu, não assisti. Eu não assisti nem li, mas, porém, o senso assim da criatividade, de você compor, de você viajar no imaginário, eu acredito que foi lendo justamente esses livros de romance que eu lia quando adolescente. Eu acredito que foi por aí, desde os livros de histórias infantis que minha mãe comprava, foi por aí, eu acredito, sabe, Geise? Eu não sei, professor de português, né? Tem disso. Verdade, Neuza. Então, são experiências, né? Eu estava ali lendo no chat o que o pessoal estava colocando, Neuza, e realmente, né, as experiências são tantas. Às vezes a gente se frustrou no primário e os professores ali do Ensino Fundamental 2, que na época era o ginásio, né? A gente falava ali. E o Gesi, só desculpa te cortar, mas assim, eu não sei, mas as minhas professoras de primário na época, eu acho que elas não liam nem para elas, sabe? Porque elas tinham dificuldade até de contar histórias para a gente. Hoje eu invento histórias, não preciso eu não preciso ler alguma coisa para inventar história. Do imaginário, quando eu vou fazer diferenciação de conto e crônica, eu mesmo formulo minhas histórias, na hora. Então, quer dizer assim, da leitura, da criatividade, do pensamento, né? As minhas pessoas acho que nem ler não liam naquela época. Não era muito da leitura, não. Sim, é bem bacana. E a gente tem isso, né? Daquilo que a gente se frustra, daquilo que a gente gosta mais. Alguns momentos, talvez, a gente se frustrou, outros, graças a Deus, a gente encontrou professores que abriu nossa mente. Acho que Coleção Vagalume, todo mundo leu. A Coleção Vagalume faz muito parte da minha vida. Se colocaram ali, ó, Mistério das Cinco Estrelas, e, né, eu acho que são tantos ali que a gente devorava naquela época nossa ali de ginásio. Muito bacana, não consigo ler tudo aqui. A Elaine também colocou que ela leu a coleção Júlia, Bianca e Sabrina, outra coleção, né, que todo mundo lia, que era bem bacana também. Fala, Josi. Geise, se me permite só sugerir, já que você vai falar desse pré, eu amo um livro que eu estudei há muito tempo, quando eu dava curso de formação de leitura, Isabel Solé, Estratégias de Leitura, que ela fala dessa antecipação e inferência, é muito bom. E outra coisa que eu uso muito, que eu já tinha visto esse vídeo que você colocou lá, que eu amei, é Os 10 Direitos do Leitor, do Daniel Penac, que eu uso muito com os alunos, que o primeiro já é o direito de não ler, e você já quebra o aluno, né? Então, só para sugerir aí para os colegas, Estratégia de Leitura Isabel Solé, e Os 10 Direitos do Leitor, do Daniel Penac, que eu acho que ajuda muito, principalmente com os maiores. Desculpa interromper. Não, que isso é ótimo. Eu amo Solé ali também.
Então, para a gente iniciar nossa conversa, a gente quebrou um pouco ali com esse acolhimento, falamos um pouquinho das nossas experiências, compartilhamos com os colegas ali no chat também, mas a gente vai começar a falar, então, dessa metodologia, que, de repente, para você está sendo nova, mas não é que é uma metodologia nova, talvez a gente não tinha visto ela ainda como uma metodologia de trabalho, mas muito de nós já desempenhávamos, né, algumas dessas atividades de forma isolada, né? Não era uma forma contínua, a gente fazia um trabalho aqui, outro ali, e não sabíamos que a gente estava, talvez, ali utilizando uma metodologia, né? E seria uma metodologia que vai trazer isso, vai trazer vida, como vocês mesmos experienciaram, né? Que teve professor que deu vida para vocês quando colocaram um determinado livro, outro que indicou um livro que não era o livro correto. Então, assim, a gente vai começar a entender o que são essas estratégias. E, ainda mais, como a gente pode utilizá-lo nos momentos que antecedem a leitura, né? O Posnanic diz assim, ó, para incentivar as crianças a gostar de ler, o primeiro passo é agir de modo a que elas descubram as suas próprias motivações para ler, a ponto de se implicarem na leitura, de se projetarem nela, de se apropriarem do texto de tal modo que tenham a impressão de que foram elas que o escreveram. Então, assim, é sempre isso, a motivação vai ter que partir e chegar a um ponto que o aluno vai estar lá lendo, devorando o livro, e ele vai já ver que aquela história faz parte dele, né? Até parece que foi eu que escrevi, porque ela faz parte de mim. Eu não esqueci o nome dos personagens, eu não esqueci da história. Livro que eu li há 18, 20 anos atrás, eu não esqueci ainda, né? Por quê? Porque foi prazeroso, foi mágico, trabalhou com a minha imaginação, e isso forma também, gente, o nosso adulto leitor. E, às vezes, como que você desenvolve o adulto leitor? Da mesma forma que a criança. Só que o adulto, eu acho que a gente demora um pouquinho mais, né? Se a gente pega um adulto que não é leitor para desenvolver a leitura nele, é um pouquinho mais trabalhoso do que em uma criança, né? Com a criança é muito mais fácil. Então, a gente precisa, primeiro, entender ali que a gente precisa de um ambiente de leitura. Quando a gente fala em ambiente de leitura, é fazer com que seja propício aquele momento para a leitura, né? Não, é muito... O que acontece? A gente vai para a sala de aula, ou até mesmo agora, com o Leia Paraná, a gente leva todo mundo, eles estão lá nos computadores, acessam o Leia Paraná, agora vocês vão escolher um livro e vão ler. E ali eles ficam. 5 minutos. Depois de 5 minutos, é dispersão geral. Por quê? Porque você precisa criar esse ambiente de leitura. Então, esse ambiente de leitura, ele é um ambiente especial, ele é agradável. Ele pode acontecer na sala de aula? Pode, mas ele precisa ter todo um cuidado para que se trabalhe a leitura, né? Talvez só a forma como o professor abordou uma atividade antes de iniciar a leitura já faz com que o ambiente fique um pouco mais agradável, né? A gente também precisa de silêncio. Hoje em dia eu falo que é muito complicado. Antes, quando a gente ia fazer uma leitura em sala de aula, podia ter 40 alunos na sala, você não escutava um pio. Quando o professor falava assim, leitura silenciosa, gente, era aquele silêncio, todo mundo ali, né? Hoje não, hoje você fala, olha, é leitura. E o barulho continua, e continua, e continua. Você fala, como eles estão lendo com tanto barulho, né? Na realidade, não existe uma leitura ali atenciosa. Então, o que a gente fala? Que a gente precisa trabalhar esse ambiente da leitura. A gente precisa também fazer com que os nossos alunos entendam o que é uma biblioteca, que eles conheçam uma biblioteca. Eu sei que o nosso trabalho hoje está pautado muito no virtual, mas por que não comparar o nosso Leia Paraná, que é virtual, com a biblioteca local da escola, ver a quantidade de livro. Olha, lá no Leia você encontra toda essa quantidade de livro. Não, eu não encontro. Olha, aqui na biblioteca você encontra. Então, olha, para nossas aulas, nós vamos estar lendo
na biblioteca, que é o Leia Paraná, que é virtual, mas vocês têm a oportunidade de poder, em outros momentos, estar visitando a biblioteca e pegar um livro físico, levar para casa, ter esse contato com o livro. Então, é bacana a gente fazer com que ele entenda, né, o que é isso, o que é a sala de informática, lá onde eles estão trabalhando virtualmente, mas o que é também a biblioteca da escola, né? E é assim, se a gente puder ter um ambiente mais agradável, com decorações agradáveis, como puff, tapete, muito melhor. Mas se a gente não puder, a gente pelo menos leva para esse ambiente essa sensação de que esse momento é um momento agradável e não um momento de Marte, né? Aquele momento de, ai meu Deus, de novo a leitura. Então, tudo começa por aí, né? E aí a gente fala também que a gente precisa colocar ali, né? A gente tem ali, ó, livros ao alcance das mãos. O aluno entender que ele tem livros ali a seu alcance, né? Que ele pode ler, que ele tem opções, que o tempo para leitura, aquele tempo ali que ele está utilizando para a leitura, é o tempo onde ele vai ter aquele contato mais íntimo, onde ele vai entender como que é um livro, como que é a leitura, e esse contato frequente vai desenvolvendo também no aluno aquele hábito de que ele tem que tirar um tempo, né? Não só na escola, mas talvez aí na sua vida, para se dar a leitura. E a gente também precisa de um cronograma. E esse cronograma é até importante que o próprio aluno contribua. Olha, você vai começar... O legal da plataforma é isso, que lá na plataforma... Lembra quando na jornada passada que a gente explorou um pouco a plataforma? Lá na plataforma tem onde a gente colocar lá para o aluno, né? O aluno consegue entrar e ele consegue traçar um plano para ele. Então, ele pode traçar um plano de quando ele vai começar a ler um livro e de quando ele vai terminar, por exemplo. Então, é muito bem... isso é muito bacana, porque ele mesmo está se dando um prazo. Então, eu tenho que cumprir. Foi eu que me dei. A professora disse que eu poderia escolher, e eu escolhi esse prazo, e eu me dei esse prazo, coloquei aqui. Então, eu tenho que estar com as minhas leituras em dias para cumprir isso daí. Então, a gente precisa entender todo esse ambiente inicial e fazer o nosso aluno entender também tudo isso que, inicialmente, ele precisa entender sobre a leitura. E a fruição? O que é que significa esse tal de fruição leitora? Vocês sabem me dizer o que significa? Sabe, não sabe? Quem sabe? Alguém quer falar? Se eu perguntar para vocês, vamos lá, para quem eu devo perguntar aí o que é fruição? Vamos lá, vou pegar alguém. Todo mundo hoje quase de câmera fechada, só tem 3 de câmera aberta. Então, eu vou pegar quem está de câmera fechada aí para me dizer o que é fruição leitora. Vamos lá, eu vou pegar aqui a Lilian. Lilian, o que significa fruição leitora para você? Oi, prof, peço desculpa também que eu cheguei atrasada, tá? Fui ao supermercado e me atrasei. A fruição é ler por prazer, ler sem ter acho que assim, um compromisso com aquilo, ou ler por uma obrigação, ou destinar aquela leitura a algo, ler fruitivamente. Eu até estou fazendo a leitura de um livro de ficção e estou bem envolvida nele, não vejo a hora de terminar e ver a história. E, prof, antes estavam fazendo as falas de livro, né? Eu entrei na leitura pela minha irmã. A minha irmã, ela gostava muito de ler e eu via nela um exemplo de leitora, então eu queria ler também. E ela me deu um livro que se chamava Marcelino Pão e Vinho. E eu gosto muito de assistir a novela das 6, adoro a novela das 6. E logo quando eu vi o menino lá no orfanato, chamado Marcelino, eu pensei, poxa, será que não é a história do livro lá? E aí, esses dias, né, claro, no desenrolar da história, ele realmente vai lá e conversa com Jesus, leva pão e vinho e tal. E eu me arrependo, assim, imensamente de ter doado esse livro. Eu doei lá na minha infância, não sei quando foi, eu não tenho mais esse livro. E agora eu fiquei pensando, por que é que eu doei esse livro? Que foi o primeiro que eu ganhei da minha irmã, né?
e me desfiz dele. E agora, através de uma novela, eu recordo do livro. Do Marcelino Pão e Vinho. Uhum. Até olhei na internet para lembrar da capa, como era, né? E ver se tinha também para venda, né? Quem sabe adquiro, assim, só para ter o bem material meio que afetivo ainda, né? Mas, se não é bem rapidinho. Tá, Lilian, eu tenho esse livro ainda. Ele também tinha na coleção Vagalume. E ai, o que eu ia falar que não era mentira? Esqueci. Mas era em relação ao livro. Eu tinha um amigo, Marcelino, e eu ganhei o livro por causa dele. Mas ele era... Ai, que bacana! Olha aí que legal, Lilian. Faz um frete, Sinoê, para a Lilian do livro. Só mais uma coisa, Lilian, os livros têm asas. É por isso que eles vão embora. Né? Tem outras pessoas se apaixonando pelo Marcelino. Gente, então é isso. Vocês viram como vocês falaram e são emocionantes os relatos de vocês? É isso, a fruição leitora. Às vezes a gente faz uma confusão, porque a gente, fruição, fruir, prazer de ler, sim, prazer de ler. Mas para nós que estamos aqui hoje estudando conceitos, a fruição, deixa eu só completar aqui, né? A fruição, ela não vai significar só esse ato de despender uma leitura somente por ler, né? Mas sim vai ser no sentido de apropriar-se do livro. Que nem a Lília contou ali agora, ela se apropriou do Marcelino, né? Então, é isso, a fruição é isso, é a leitura de uma forma que você se aproprie, que você se aprofunda, que você consiga vivenciar realmente ali aquela história ela vai fazer parte ali de você, e você vai lembrar por episódios, alguma coisa que traga uma semelhança, né? Porque quando você frui, gente, cada um é capaz de ter o seu sentido. Quando eu leio um livro só por ler, eu tenho o meu sentido lá, mas nada foi trabalhado, eu nem sei se aquilo que eu entendi está correto. Mas quando se tem uma fruição leitora, que é desenvolvida dentro de um projeto de dinamização, onde a gente sabe que o aluno vai ter que se apropriar, onde ele vai ter que ter um interesse sociocultural, ele vai fazer uma mediação sociocultural, ele vai ter um relacionamento com o texto, né? Vai ser aquele relacionamento estreitado, quando a gente fala ali do leitor com o autor, do leitor com o texto. Isso é a fruição, é isso que a gente quer. Por quê? Porque é só assim que ele vai se tornar realmente um leitor. Se ele ler só por ler, eu leio porque na escola eu preciso ler, então eu leio. Mas ele não é leitor, né? Então a gente precisa entender esses conceitos, porque nós estamos trabalhando ele, né? Então aqui, ó, o prazer que sustenta a vida está na origem de qualquer atividade que se faz, inclusive na leitura. Então, a leitura, ela também pode ser prazerosa, ela também pode ser divertida, ela também pode fazer a gente viajar. Não precisa montar no avião, não. É só montar num livro que a gente viaja e a gente chega lá. Bom, e quando a gente pensa nisso e fala sobre isso, né, a gente pensa assim, nossa, mas para muitos esse despertar de sentidos parece não funcionar. Não está funcionando para o meu aluno, que nem a professora está falando. Não está funcionando. Mas por quê? Porque o ato de ler, ele é algo individual. Lembra do professor lá do nosso acolhimento? Ele tinha 3 filhos, 2 eram leitores. O pai era leitor. Só o filho lá que não era leitor. Né? E ele até brinca com o filho dele, chegou, pai, então eu vou ficar burro? Aí o pai vira e fala assim, não, você já é, né? Você não lê, você já é. Na realidade, não é isso, né? Não é essa situação de ser burro, ele brincou, mas acontece que a gente entende que esse ato de ler é individual.
Aquilo que me atrai, que me fez leitora, não é o mesmo que vai atrair, por exemplo, a Gislaine, fazer da Gislaine uma leitora. O que atrai a Gislaine não é o mesmo que atraiu a Margarete. O que atraiu a Margarete não é o mesmo que atraiu o Décio, que atraiu a Maria, a Alcione. Muda, porque nós somos impulsionados por curiosidades. Eu tinha um livro na minha casa, que era um livro de capa azul, dura, enorme, escrito com letra dourada. Aquele livro já me chamou a atenção porque ele era diferente de todos. Os livros, geralmente, que eu via lá no armário, eram todos de capa vermelha, todos escritos enciclopédia, enciclopédia, enciclopédia. Esse não, ele tinha uma capa azul, mas um azul brilhoso, com uma letra dourada, numa escrita manual lindíssima e toda trabalhada. Aquilo já me chamou a atenção. Eu já fui impulsionada por aquela, né, por aquele livro. E ele tinha o desenho do castelo da Disney. Olha, para mim, gente, parecia que eu estava indo para a Disney. Eu queria conhecer o que tinha ali dentro. Então, a gente esse processo de cognição mesmo. Talvez uma atividade feita antes da leitura leve o aluno a ser impulsionado a essa curiosidade e saber o que tem no restante do livro. Eu lembro da Neuza, que uma vez ela falou que ela contou a história e deixou, quando chegou naquela parte bem bacana, ela parou de contar e daí os alunos foram lá e queriam saber o que tinha acontecido. É exatamente isso. É uma atividade que a gente faz e que dá aquela impulsionada. Olha, eu tenho desejo, eu tenho a vontade de ler. Então, agora eu quero ler, porque eu estou com vontade de ler isso daqui. Então, quando a gente trabalha com essas estratégias de animação, é ela que vai ser o nosso suporte para despertar, né, e para favorecer o entendimento dos nossos alunos nesses sentidos que é múltiplo, e que cada um tem o seu, né? O entendimento que eu tenho não é o mesmo entendimento que o outro tem. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai preparar as nossas atividades. E quando eu falo em estratégias de leitura, mas aquelas estratégias que são realizadas no início, antes da leitura, eu tenho 2 tipos. Eu estou falando de estratégias que envolvem contação, tá? Ou eu tenho também um grupo das rodadas de livro. Então, eu tenho 2 grupos, os grupos da contação e o grupo da rodada de livro. Então, o que eu vou fazer com esses 2 grupos? Eu vou escolher aquele grupo que eu acho que mais vai chamar a atenção dos meus alunos. Aí eu vou para o grupo da contação. Então, antes da leitura, eu vou utilizar essas atividades que estão dentro do grupo da contação. Ah, não. Eu vou para o grupo da rodada de livros, porque eu acho que vai ser mais interessante para os meus alunos. Ah, eu vou mesclar. Um dia eu vou fazer, né, uma atividade que está no grupo da contação, e um outro dia, uma outra vez que for ler novamente, eu vou fazer uma atividade que está na rodada de livros. Mas o que é isso, né? Isso tudo está dentro do ouvir histórias e anunciar livros. Olha bem, antes nós vamos ouvir e anunciar. Então, quando a gente ouve histórias, né, e ouvir história já é algo bem antigo, né? A gente pode, que os professores do ensino médio que costumam ensinar lá a literatura, lembram muito bem do trovadorismo, das cantigas do amor, cantigas de amigo, enfim, de escárnios. Essas cantigas, elas não eram lidas, elas eram cantadas, contadas, né? Elas eram contadas, mas elas tinham um ritmo, era acompanhado de um instrumento, e eles faziam isso, né, no meio da rua, onde eles estivessem bebendo, numa arena de apresentação, enfim. E ali se despertava o imaginário, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando eu trabalhava com o trovadorismo, eu gostava muito de trabalhar, eu trabalhava a cantiga de amor e de amigo, mas eu gostava muito de trabalhar as cantigas ali do maldizer, de escárnios, enfim, porque elas eram engraçadas, e eu ficava imaginando, gente, quem era essa pessoa? Imagina eu, doida como só, fazendo uma cantiga dessa, cantando alto no meio da rua, sabendo que tem alguém específico
quem era essa pessoa, o dono dessa cantiga, para quem, né? Então, assim, eram coisas assim bacanas ali. E às vezes a gente não traz isso para o nosso aluno, para ele entender todo esse processo. Anunciar o livro, mostrar as características, fundamentar, né? Abrir o apetite, como a Neuza, eu já falei ali que a Neuza fez, fazer a propaganda desse livro, convidar o estudante, mobilizar o desejo dele para aquela leitura. Em uma das jornadas minhas de língua portuguesa, dos anos anteriores, teve um professor que fez um trabalho com o livro no magistério, e ele fez exatamente isso. Né? Ele levou o livro, ele fez essa propaganda, ele anunciou, as alunas compraram, né, aquela ideia, aquela propaganda feita anteriormente, e o trabalho que ele desenvolveu depois com aquelas meninas foi maravilhoso. Né? Elas foram para a contação de história, porque daí ele puxou para a didática, ele não trouxe só o livro, ele trouxe aquela história para dar prazer a elas, para mostrar como a leitura pode ser prazerosa, mas ao mesmo tempo ele levou para o lado da didática. Como você vai fazer isso com os seus alunos? Lá onde você atender, lá na escola infantil, em um primeiro ano, em um segundo ano. Gente, quando ele apresentou esse trabalho na jornada, e ele me mandou, isso, Margarete, a cantiga satírica, e ele me mandou ali, né, a implementação dele, e eu assisti aquele vídeo, eu pude ver as imagens, foi maravilhoso, entendeu? Então, é isso, e tudo isso faz parte da leitura, né? E a gente, às vezes, não, a gente acha que são algo, assim, meio que separado, mas não é. É tudo ali o mesmo processo, faz parte da mesma história, do mesmo ler, né? E aí a gente tem, então, algumas atividades que elas fazem parte da contação de história. Então, o que é que faz parte ali da contação de história? Quais são as atividades de contar história que eu posso utilizar para despertar a curiosidade do meu aluno? Eu posso utilizar a própria contação a partir deles. Eles vão fazer a contação. Eu posso ser o contador, eu, professor. Lembra a aula retrasada que eu fiz com vocês? A história? Eu posso ser o contador. Eu posso contar a partir dos meus alunos, eu posso ser o contador da história, eu posso fazer com que os meus alunos contem a história utilizando um instrumento. Uma vez eu fui numa aula de teatro, e isso é bem bacana, né? A gente vai para aula de teatro, a gente acha que vai chegar lá e vai aprender a atuar, né? Eu vou atuar. E uma das primeiras atividades que a professora de teatro deu foi o seguinte: ela levou um pedaço de cabo de vassoura, curtinho assim, um pouquinho maior que esse lápis que eu estou mostrando para vocês, um pouquinho maior. E ela disse assim: esse aqui é o personagem de vocês. A partir de agora, vocês vão contar a história dele. E foi passando. E um tinha que contar a história. Aí, esse um dava nome, fazia um enredo para aquele personagem virou criança, aquele personagem virou cachorro, aquele personagem virou galinha, aquele personagem virou o sofá da sala, aquele personagem virou estrela, enfim. E foi passando, e para cada um o personagem era uma coisa, para cada um aquele cabo de vassoura virou um personagem e virou uma história diferente da outra. Então, percebo, é uma contação de história? É. Né? Ela já está abrindo o imaginário ali. Fazer uma ação dessas, mas que você crie aquele hábito. Não é uma ação para um único dia na sua aula de leitura. É uma ação que vai virar uma rotina. É um momento que o teu aluno já vai esperar, porque ele vai acontecer. Você pode criar um nome para essa atividade. Você pode usar um elemento sonoro, mágico. Olha, a semana que vem, fulano, aí pode sortear o aluno, você vai contar para nós uma história, mas essa história vai ter que ter tal som. Ou você vai criar uma história que vai ter que ter uma chupeta, por exemplo. A chupeta vai ter que aparecer na história. Você pode fazer um improviso, uma contação de improviso, onde você vai tirando ali, né?
objetos, e esses objetos vão sendo inseridos na história pelos alunos. Então, o primeiro aluno começa a contar a história, já passou para o próximo. Quando vem o próximo, tira um novo objeto, quando vem o próximo... Enfim, são atividades que ela tem que ser preparada, claro que antecipadamente, mas que vocês podem fazer antes da leitura. A rodada é você encontrar o elo. Olha, o que é que tem de igual ou de diferente entre os livros? Na nossa plataforma, a gente deixa livre para que o nosso aluno escolha. Mas quais são os livros que têm ali uma similaridade? Ou qual é o livro da plataforma que, de repente, tem uma similaridade com um livro que eu tenho lá na minha biblioteca? Eu posso trabalhar ali, né? Fazer aquela rodada com essa igualdade ou diferença. Eu posso trabalhar, de novo, a maleta mágica, o lúdico, com a maleta de trazer algo que faz parte daquela história, né? Eu posso iniciar com um livro da preferência do aluno. Ele vai escolher o livro que ele quiser. E, aos poucos, você começa a introduzir outras possibilidades para ele. Você pode também, dentro da rodada de livros, fazer uma apresentação oral. Qual foi o livro que você leu? Qual é a sinopse? Dentro da rodada, dá para você trabalhar também ali com a sinopse, tá? Qual é a sinopse do meu texto e como eu posso estar apresentando ela para os meus colegas? O livro que eu escolhi, eu vou apresentar essa sinopse para os meus colegas. E ali tem uma perguntinha para vocês. Qual dessas alternativas é mais adequado para o seu contexto? Quem acha que é a contação de história? Levanta a mãozinha aí, só para eu dar uma olhada. Contação de história é mais adequada para o teu contexto? Deixa eu ver, pouquinhos ali levantaram, né, para contação de história. E quem acha que a rodada de livro vai ser mais pertinente, ali, mais adequada para o seu contexto? Agora o da contação, abaixa as mãozinhas e levanta as mãozinhas, quem for ali da rodada de livro. Sou dos dois, então deixa a mãozinha levantada. Acho que dá para aplicar os dois, então deixa a mãozinha levantada ali. A gente precisa entender, então, que essas animações, elas precisam ter uma efetividade, né? É necessário pesquisar o gosto. Isso também, gente, às vezes pode dar trabalho, mas eu preciso saber qual é o gosto dos meus alunos. Olha, meus alunos não gostam, por exemplo, de livros de ficção, mas eles gostam de livro de ação, que tenham histórias que tenham ação. Não, eles não gostam de ação, mas eles gostam de histórias que tenham o sobrenatural. Eu preciso saber, entender um pouquinho. Eu posso fazer uma pesquisa, uma enquete ali na sala de aula, rapidinho, só para entender quais são as preferências dos nossos alunos. E realmente, Margarete, às vezes a gente não sabe ainda qual é a preferência deles. O que é que você gostaria de ler? Você gostaria de ler algo que é terror, que é ação, que é romance, enfim? E eu vivo lá, né, falando aí a hora que cai no romance, quando eu estou trabalhando o gênero, eu falo para os meus alunos assim, não, o gênero é romance. Como assim, professora? Não é um conto? Eu falei, não é um conto, porque tem mais, né, de uma história, tem mais tal, aí vou explicando, isso é romance, mas eu também tenho o gênero romance, né, ou seja, dentro do romance, eu vou ter o meu romance de ação, o meu romance de amor, o meu romance, enfim, eu vou ter ali as outras vertentes ali desse gênero textual. Então, quais são, né, o que é que o meu aluno gosta? Eu vou entrar para vocês aqui um pouquinho na plataforma. Ele está falando, até vocês mesmos podem entrar, se vocês tiverem aí como entrar. Vocês vão entrar na plataforma, vão abrir a plataforma, vão navegar na plataforma e vão encontrar ali a sinopse, né? Na aba, vocês vão acessar ali, eu vou acessar que vocês vão ver, né? Porque tem alguns professores que não trabalharam com a gente, mas a gente vai acessar ali na aba conteúdo algumas das sinopses e vamos explorar, né? Porque é importante essa leitura de sinopse com nossos alunos.
Às vezes eles leem a sinopse, mas eles não se dão conta do que o livro está falando, do que o livro está trazendo. Então, olha só, eu estou aí na minha plataforma, no meu Leia Paraná, eu vou me identificar aqui. Então, me identifiquei aqui com o meu @escola. Agora eu vou entrar onde? Lembrar mais tarde, eu vou entrar aqui pelo clube de leitura. Sempre esse processo, gente, de entrar pelo clube de leitura. E aí, né, no caso, eu tenho apenas uma turma de redação e leitura. Então, eu tenho aqui a turma do 9º ano C, eu vou acessar a minha turma de redação e leitura. Olha aí. E quando eu acessar, ele vai aparecer esse menuzinho aqui, ó. Espera aí que eu acho que vocês não viram, né? Vocês pararam numa tela anterior. Mas todo mundo consegue ir até aí? No redação e leitura? Beleza. Se não conseguir, gente, levanta a mão aí, já pergunta, já abre o microfone. Professora, como você chegou até aí? Aí eu tenho aqui, ó, conteúdo, eu vou acessar conteúdo. Por quê? Para eu poder acessar aqui, ó, a sinopse, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, história da mitologia, né? Eu tenho uma sinopse que vai contar um pouquinho, ó. Ele fala que tem que é a história do olho de Horus ao Minotauro em apenas 200 páginas. Vai falar da civilização, vai trazer uma introdução à mitologia, vai falar dos maias, dos astecas, dos incas, dos norte-americanos, chineses, índios, e ainda ele traz algumas informações importantes. Eu não vou fazer a leitura aqui nesse momento, mas essa sinopse é importante que eles leiam e que eles entendam o que é que o livro vai contar. E mais, que a partir da sinopse, eles consigam prever ou imaginar como vai ser o desenrolar da história. Eu amo N, né? Então, a N aqui, ó, a sinopse dela é curtíssima. Os meus alunos falaram assim, quando eu pedi para eles lerem a sinopse da N. Mas só isso, eu falei, graças a Deus que é pouquinha coisa. Porque vocês vão ter que imaginar, né? Mas fala tudo já. Fala que ela é uma órfã, fala que ela foi enviada por engano lá para os irmãos Mateu e Marília, enfim, fala da cor dos cabelos, que ela era ruiva, que ela tinha os olhos acidentados, mas que ela se permitia. A Anne era uma leitora maravilhosa, né? A Anne era uma leitora maravilhosa. A Anne, ela vivia fantasias, ela tinha pensamentos, assim, muito à frente do que aquela turma que ela estava, que era uma turma que quando a gente começa a ler, a gente pensa assim, nossa, essa turma é a turma de CDF, todo mundo inteligentíssimo, né? Mas, na realidade, a Anne era a mais leitora, né? Ela tinha todo tipo de conhecimento em si mesma, né? E ela ainda tinha toda a questão de ser pré-adolescente, de estar passando por aquele momento ali, né, de mudanças e tá indo para um lugar novo que ela não conhece. Então, eu acho assim, já falou muita coisa. Agora ele tem que deixar fluir. O que será que aconteceu com a Anne? Será que a Anne foi devolvida? Será que ela ficou? O que ela fez? O que ela é? São questionamentos que a gente pode levar para esse momento, quando a gente está trabalhando, então, essa sinopse. E aqui eu posso ter todas as sinopses. E eu posso, daí, encontrar sinopses que são parecidas, que talvez não são a mesma história, mas que você acha um ponto ali que tem uma ligação de uma história com a outra. Então, olha, você leu esse, que tal você ler o outro depois? Eles não se ligam, eles não se conectam. Então, já ir jogando, né, todas essas ideias ali para os nossos alunos, né? Essa leitura de sinopse, ela indica elementos, né, ali para a gente, para o planejamento da nossa atividade. Essa nossa atividade de pré-leitura pode partir dessas sinopses que estão ali. Então, a gente precisa também conhecer. Por exemplo, eu não conheço todos os livros que estão na plataforma.
Eu conhecia muitos dos livros que estavam na biblioteca, porque eram livros que todo ano eu trabalhava, que eu ia lá, que eu gostava, que eu já tinha lido. Aqui não, aqui tem muitos livros que eu ainda não li. Então, de repente, eu preciso ler, eu preciso conhecer pelo menos o básico ali, que é a sinopse, né? E é assim que a gente busca ali. Vou voltar aqui para vocês no nosso slide. Então, quais são as ideias que eu vou ter ali para a prática? Eu já falei um pouquinho lá, mas eu tenho ali como ideia, então, de sugestões para trabalhar na computação, a própria contação de história, uma narração oral. Não é contação, é uma narração oral. Então, ele pode trazer essa narração gravada, ele pode ficar escondido e fazer essa narração oral. Enfim, N situações ali que a gente pode pôr. A gente pode fazer sarau, né? Eu tô louca para fazer um sarau na minha escola, eu não tô tendo tempo de organizar com os outros professores. Mas o sarau, gente, ele é maravilhoso. A gente pode fazer a contação através de um sarau. A gente pode fazer entrevista com autores. Eu moro numa cidade pequena, então eu não tenho muito contato com os autores dos livros, mas o pessoal que mora aí na cidade maior, Curitiba, Maringá, que eu sei que tem escritores, tem inclusive, eu tenho um conhecido ali de Maringá que ele escreve muito, ele é do Paraná, é muito bacana, e eu já fiz esse trabalho, quando você traz o autor do livro para conversar com o aluno, ou quando você consegue essa ponte, né? De repente, o livro de uma aluna. Eu tenho uma aluna minha, que hoje está no São Vicente, lá no ensino médio, eu acho que ela está no ADM, na administração, Margarete, mas ela escreveu um livro, ela começou a escrever quando ela foi minha aluna no 8º, ela terminou de escrever quando ela era aluna da Josi Begotti no 9º, ela me mandou o livro para que eu fizesse uma revisão, depois ela retomou, e eu lembro que o ano passado, quando eu estava lá no ensino médio, eu encontrei ela, e ela falou assim, professora, eu não consegui imprimir, daí eu falei para ela assim, vamos imprimir, nem que seja uma cópia para você, encadernada. Mas ela escreveu um livro. O Margarete, agora eu não me lembro de nome, que a pessoa, mas eu tenho aqui uma cópia do livro dela. Aí ela falou assim, eu falei assim, mas o que você acha do seu livro? E olha como muda. Ela falou assim, professora, hoje já no ensino médio, ela estava no 2º ano passado, esse ano ela deve estar no 3º, ela falou assim, eu já mudaria muita coisa, né? Porque ela começou a escrever, ela estava no 8º, agora ela já está no 3º do médio, eu já mudaria muita coisa no meu livro. Então, tem essa mudança, e olha que legal, eu tenho uma aluna que escreveu, que pode não ser um best-seller, aquele livro que ganhou todos os recordes, mas que olha ali, a Margarete postou que ela recebeu um convite de uma ex-aluna que publicou um livro. Então, mas que tal ela apresentar o livro para as outras turmas? É uma forma interessante, né? A gente teve isso em Paranavaí. Uma aluna, se eu não me engano, era de 9º ano, ela escreveu um livro e levaram ela para apresentar o livro numa outra escola, se eu não me engano. E foi bem bacana. Esses dias ali no nosso grupo colocaram. Então, a gente também tem ali o Minuto da Leitura, a Rádio Poema. Sabe aquela coisa de criar, intervalo, não tem música, não tem nada. Mas nós vamos ter lá poemas que vão ser declamados. Ninguém vai te ver. É só um microfone lá na sala e vai sair na caixa de som. Alguém vai começar a declamar poemas na escola de um determinado autor, são atividades que dá para ser. E na sala de aula também, você pode fazer o rádio poema, né? É bem bacana você estar trabalhando essa ideia ali o caderno viajante. O caderno viajante. Eu levei o caderno hoje para minha casa e eu tive que escrever ali o que foi que eu li do meu livro. O que eu achei mais legal, o que eu achei mais interessante, quem era o meu personagem, como que o meu personagem, as características ali, né, psicológicas, enfim, do meu personagem. Na outra semana, ou no outro dia de aula, esse caderno é para outro aluno, então esse outro aluno leva e ele vai escrever do livro dele. É engraçado esse caderno, porque, de repente, ele pode ter
não só palavras, mas ele pode ter imagem, ele pode ter colagens. Então, você dá liberdade para o aluno. No dia que eu levei, ele é o meu caderno. Então, eu vou colocar aqui tudo que eu estou fazendo a respeito do meu livro. E nas rodadas de livro, a gente tem a ronda do livro, a maleta de sugestão do mês, né? A gente pode fazer ali na rodada de livro uma maleta com vários livros, e são as sugestões de leitura para aquele mês, né? Um teaser, o momento TikTok, que com a sinopse é bem legal trabalhar a sinopse e fazer esse momento TikTok. Rapidinho, ele tem que ler a sinopse e ele tem que fazer um TikTok falando ali do livro dele, o que é o autor, enfim, e contando aquele trechinho que está ali na sinopse. Você pode fazer cartaz, painel de títulos interessantes, o momento do personagem. Hoje a gente vai fazer o momento do personagem. Então, tal aluno hoje, ele vai vir caracterizado com o personagem da história dele. E quando ele chegar na sala de aula caracterizado da história dele, ele vai nos contar quem é o personagem dele. Primeiro, vocês podem fazer uma adivinha, descubra quem é, enfim. Vocês podem fazer toda essa curiosidade. Quem é o personagem? De que livro vocês acham que ele é? Olha a roupa que ele está usando, né? Se for de Sherlock Holmes, eles vão descobrir rapidinho, né? Usou uma capa, um óculosinho, uma lupinha, eles já vão descobrir que é o Sherlock Holmes. Mas é bacana vocês perguntarem ali para ele o que né? O teaser, gente, ele é como se fosse a propaganda de um produto, né? Na TV. Então, a gente fala teaser, porque é como se fosse a propaganda. Então, eles vão fazer propaganda de quem? Do livro, né? Eu ouvi perguntando ali o que seria um teaser, né? Por exemplo, aquela ceninha de abertura da novela é um teaser. Lembra? Antes, nossa, eu adorava. Ficava, próxima novela, como que será a abertura? Aquela abertura é um teaser. Já faz toda a propaganda ali, né? A gente já vê um pedacinho da história, já vê quem é que vai ser o personagem tal. Enfim, então isso é um teaser. E é muito bacana que a gente faça lá na nossa sala também com os nossos alunos. Uma campanha publicitária, vou fazer publicidade, eu tenho que bolar uma campanha publicitária para o livro que eu estou lendo. Então, hoje você vai apresentar a sua campanha publicitária para a turma. Na próxima semana, o outro vai apresentar a campanha publicitária do livro dele, e assim por diante. Folders, né? Não tem nem o que falar ali, folders, então também pode ser feito ali do livro. Gente, essas ideias novas que está tendo ali, como que é o nome? Os scrapbook, que é feito na cartolina, dá para fazer do livro, né? Dentro dessa parte aí do rodado de livros, né? Então, assim, são muitas ideias de como vocês podem trabalhar esse antes do ler. E agora a gente vai para o em ação. Ixi, nosso em ação aqui vai tomar praticamente o restante da nossa aula. Eu só vou, antes de mandar vocês lá para os grupos, só deixa eu colocar a Sinuê no grupo, porque ela não está, então vou abrir minhas salas temáticas aqui e vou puxar a Sinuê para a sala temática Sinuê Ensino Médio. Então, eu vou lá no Ensino Médio, já vou puxar a Sinuê. Opa! Aqui, já puxei assim. Andréia, deixa eu só perguntar para você, qual é o teu grupo mesmo? Desculpa, não lembro. Não, você no 6º, 7º, 9º ou ensino médio? Tá, acho que eu coloquei o 9º lá. Acho mais fácil para trabalhar. Só que você que eu tinha ficado de fora, porque eu lembro que eu anotei e depois eu não achava. Eu falei assim, na hora ali eu pergunto. O Décio tá aí também? Está? Então, vamos lá, gente. Ó, hoje, uma turma fica aqui no na nossa sala, enquanto as outras vão para as outras salas, tá? Então,
Quem vai ficar aqui hoje é a turma do 9º ano, tá bom? Então, a turma do 9º ano ficará na nossa sala principal, enquanto as outras turmas vão para as outras salas, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir as salas, mas daqui a pouquinho, depois que eu terminar de explicar como que vai funcionar a nossa sonhação. Lembra daquele arquivo que vocês começaram a preencher em grupos na semana retrasada? Eu vou pôr o link daquele arquivo para vocês aí no chat. Depois eu deixo disponível para vocês também, mas eu já vou colocar, porque daí um acessa o arquivo, enquanto os outros vão contribuindo, um vai preenchendo. É o mesmo arquivo para todos os grupos. Então, um aviso, cuidado para não apagar o que o outro grupo está escrevendo, tá? Nesse arquivo eu tenho o 6º ano, depois se vocês descerem, tem o 7º ano, o 8º ano, o 9º ano e o ensino médio. Acrescenta quem está participando aí da tua equipe a partir de hoje, mas não vai apagar o que a outra equipe está fazendo, tá? Porque, de repente, a gente acaba indo lá no do 8º, eu sou do 6º, vou lá no do 8º e acaba apagando alguma coisa sem querer. Por isso que eu estou dando esse aviso aí para vocês, tá? Eu vou colocar, então, o link primeiro aí do arquivo para vocês no chat. Nós vamos usar esse link do plano de ação para vocês preencherem. E aí vocês vão ser divididos em equipe. Vão ser divididos em equipes e vão retomar a animação selecionada. Ou seja, lá na aula anterior, vocês selecionaram já uma animação para trabalhar. Mas hoje vocês aprenderam um pouco mais profundamente. Aquele dia vocês tinham visto tudo muito no geral. E hoje vocês viram quais são as animações antes da leitura, que acontecem pré-leitura. Então, a partir dessas, vocês vão retomar e vão falar, olha, qual é a animação que eu consigo fazer? A gente vai fazer uma animação de contação. De contação, a gente vai fazer a narração oral. Então, vocês vão colocar lá, animação de contação, narração oral, tá? Aí vocês vão definir quantas e quais as atividades. Então, por exemplo, animação selecionada, contação. Quais as atividades? Narração oral, contação pelo professor, deixa eu ver mais um ali, caderno viajante. Então, a gente escolheu 3. Coloca as atividades ali. Quais são os procedimentos? Ou seja, como será o momento das aulas com os estudantes de vocês? Como é que vai ser esse momento em que eles vão realizar essas atividades? Quando eles chegarem na escola, o professor vai entrar caracterizado com algumas coisas lúdicas, vai se sentar numa cadeira, até os alunos perceberem a sua entrada, e ali ele vai começar uma contação de história. Então, estou só aqui, né, narrando aqui, bem rapidinho, mas vocês vão destrinchar ali como que vai ser os procedimentos. Ou seja, vocês vão registrar a ideia de vocês aí, neste documento que eu deixei o link. O documento que eu deixei o link é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tô aqui na parte do 6º ano, ó. Então, aqui o 6º ano, eles tinham escolhido jogos de leitura. Vai ser mesmo jogos de leitura? Ah, não, vai ser contação. Então, apaga jogos de leitura, coloca contação, e aí aqui vocês nem precisa apagar. Os jogos de leitura vocês podem deixar aqui. Aqui vocês vão colocar, ó, tipo de estratégia. Ah, não, então não vai ser contação. Beleza? Qual é a atividade de pré-leitura? Contação de história pelo professor, caderno viajante e narração oral. Coloca as 3 aqui. Como que vai ser desenvolvida? Digita aqui, ok? Vocês viram que aqui tem, ó, pré-leitura e pós-leitura? O pré-leitura tá aqui em amarelinho, ó. Vocês vão preencher só esses campos do pré-leitura. A semana que vem, nós vamos preencher o do pós-leitura. Vocês não conhecem as atividades do pós-leitura ainda. Então, vocês não vão preencher, tá? Se precisar dos slides que eu usei para relembrar algumas atividades,
vocês podem acessar pelo Classroom. Lá no Classroom tem o material da aula de hoje, tem esses slides com essas atividades que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, dá para acessar por lá. Bom, então, o Em Ação de vocês é esse, e ele começa agora, porque eu vou abrir as nossas salas. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Lembrando que o 9º ano vai ficar aqui, tá bom? Chegou aí para vocês, na telinha já para entrar? Quem chegou já entra na sua sala. Tá bom? Então, o 9º ano vai ficar aqui na nossa sala principal. Vocês sabem que na sala principal ela continua sendo gravada, enquanto eu vou passando lá para as outras salas. Eu só vou parar o meu compartilhamento, porque se vocês quiserem, um de vocês quiserem abrir o arquivo para mostrar para todos os alunos, aí vocês podem abrir. Todo mundo recebeu a solicitação, né, gente, para ir para suas turmas, né? Deixa eu ver ainda quem ainda não saiu daqui. Falta Neuza. Neuza recebeu aí, Neuza? Na tua tela? Recebeu. A Gislaine também recebeu. Gislaine, você é do 9º ano. E eu fico com vocês, né? Eu sou do 9º ano. Você é do 9º 8º e 9º. Tá. Ok. Acho que tá. Deixa eu ver todo mundo aqui. Certinho, então. Gente, eu vou deixar vocês agora, vocês vão conversando sobre aquele arquivo e eu vou visitando as outras turmas. Ficou alguma dúvida na atividade? Não? Então, mão na massa, que daqui a pouco ele vai trazer todo mundo de volta. Boa noite, gente. Oi. Boa noite. Viu, eu gostei bastante desse, não sei pronunciar, teaser. A gente poderia colocar como uma estratégia pré-leitura, né? Acho que poderíamos, né? Ali, eu abri ali o arquivo que ela falou ali, que disponibilizou as atividades. Tem bastante coisa, mas acho que dá para a gente acrescentar. O que vocês acham? Pode ser? Professora Gislaine, você viu que tem a sugestão que você tinha dado na aula passada do TikTok? Eu vi, escutei ali. Uhum. Então, pelo menos, acho que já estão no mesmo caminho, jogos né? de leitura. Quem que gostaria de digitar hoje? Eu acho que a gente vai ter que tirar aquela parte de jogos de leitura e colocar, né, se usar essa ali, a rodada de livros, daí não sei se é esse momento TikTok ou o teaser, o qual vocês acharem que é mais válido. Ah, eu achei que a gente ia ter que começar com a contação de história. Não, acho que a gente pode escolher ali, né? Não é obrigatório. Pode escolher. Só que qualquer atividade que seja de pré-leitura. Só que assim, eu acho que dá para manter os jogos, porque estava pensando na questão do TikTok, igual a gente faz tipo uma gincana nessa leitura e entra o TikTok, a rodada de livros, dá para a gente fazer várias coisas. Eu acho que dá para manter os jogos, sim. E até no caso, colocar conta
conto, né, o contar aí também, que se a gente vai fazer tipos jogos, a gente pode fazer uma disputa entre os alunos, né, que fosse uma gincana, era a ideia de colocar para vocês, né, TikTok, essa apresentação, o conto, né, então dá para abranger isso daí. Então, como que a gente complementa lá na parte da tipo de estratégia de animação? Nós escolhemos na aula passada a estratégia de animação e jogos de leitura. Daí o tipo de estratégia... Uma gincana que incluiria aí vários, o Deezer, o TikTok, o conto, poderia ser nesse sentido. É um jogo também. Quem quer digitar lá, gente? Olha, eu não consigo digitar, porque eu, na realidade, estou fora de casa e estou pelo celular. Eu digito, tá? Vocês podem falar que eu digito. Eu achei interessante também, não sei se vocês acharam, a questão de caracterizar do personagem, né? Já que vocês estão propondo uma gincana, pedir para o aluno se caracterizar de acordo com o personagem, eu acho bem interessante, né? Sim, fica bem legal a ideia, prof. Gostei. Seria mais uma prova dentro disso. Por isso que eu falei que o jogo esses jogos dá para a gente colocar várias coisas aí. Eu estou apresentando a minha tela para vocês, aí vocês vão falando, eu vou digitando, tá? Aqui em tipo de estratégia de leitura. O que vocês querem que eu coloque? Estão visualizando a minha tela? Pegando essa ideia que você colocou aí, professora Eliane, seria o momento do personagem? É isso, momento do personagem. Será que a gente não colocaria, então, primeiro aquela ideia da prof, quando ela fala sobre propor para eles uma espécie de gincana, e daí essa do personagem seria uma das provas. Exatamente, né? Então, propor aos alunos uma espécie de gincana. E daí a gente começa a listar tudo que eles precisam fazer. Por exemplo, se caracterizar como personagem. Com as seguintes provas, né? Isso aí. Provas são as atividades, né? Isso. Eu também achei interessante uma das provas que ela falou que uma professora, né, a professora dela chegou com um pedaço de cabo de vassoura e cada um que teria que descrever um personagem, né, criar. Seria uma das provas também interessante, eu achei isso. Uhum. Então, o que a gente coloca aqui? As provas são as atividades de pré-leitura, é isso? Sim, prof. Tá, qual que eu coloco aqui, então? Momento do personagem, né? Sim. O TikTok. E qual que era a outra, gente? A caracterização. Mas é o momento do personagem esse, Daniele. Ai, desculpa, verdade. Desculpa, tô viajando. TikTok. TikTok é assim que escreve, gente? Não sei. É. E o outro seria... Criar um personagem através de um objeto. Mas não tem que ser essas atividades que ela postou aqui pra gente do slide? Também achei que seriam essas. Não tem que ser essas atividades aqui, A ou da contação contação, oral, ou né? Livros, A gente pode juntar, fazer parte da contação e da rodada, ou não? Escolher um deles. Eu acho que sim, gente, né? Acho que sim, né? Sim. Ó, tem a rodada de livros, contação de história, anunciar livros, né? Que ela diz ali na questão de fazer propaganda sobre o livro e tal. O teaser aqui, né? Eu acho bem legal também. Também acho. Né? Também acho. A campanha publicitária também é interessante, né? Apesar de que o próprio folder também, né? Sim. Sim. Já Bem que legal, o TikTok é uma atividade oral,
O momento personagem seria tipo uma dramatização. Poderia colocar um folder, alguma coisa escrita, né? Acho bacana também. Boa ideia, ficaria bem mais completo, né? O material escrito, né? Bacana. Igual. Ok, temos folders aqui, então, né? Seria, porque tem muitos alunos que desenham muito bem. A gente poderia, dentro dessas gincanas, propor capas de livros que eles estão lendo e produzir da maneira deles, né? É verdade, bem legal. Sim, bem interessante. Vamos colocar aqui, né, como sugestão, capa de livro, né? Aí pode criar um folder com a capa, a sinopse, né, do livro. Acho que fica bem legal. É só isso que é para a gente fazer hoje? Eu acho que daí tem que colocar ali sobre como serão desenvolvidas, né? É uma metodologia, né? Sim. Como que nós colocamos aqui, então? Aguçar a leitura através de uma gincana com várias provas em que eles estariam usando os livros, né, como... Estou surgindo a ideia, assim, né? Só Mais que, ou menos na verdade, aqui isso é uma pré-leitura, então subentende-se que eles não leram o livro ainda, né? É só verdade. Um incentivo para eles buscarem pelo livro. Eu achei que daí ficou meio confuso, eu acabei me atrapalhando aqui nas minhas ideias. E se a gente partisse da ideia da leitura da sinopse? Tudo isso fosse a partir da leitura da sinopse, para depois, na pós-leitura, ver se essas coisas que foram levantadas primeiramente, né, se comprovam, se elas Levantamento de hipóteses daí, né, professora? Isso, exato. A partir da leitura da sinopse, o levantamento de hipóteses, né, para depois eles confirmarem. E daí vem a questão da pós-leitura para confirmarem se as hipóteses foram verdadeiras ou não, né? Acho perfeito. É que eu não tinha visto, tá difícil para ler ali, é isso mesmo, eu não vi que tinha que ter uma pré-leitura, né, antes, né, eu já estava direto na leitura. Achei excelente, fazer tudo a partir da leitura só da sinopse, achei uma ótima ideia. Tá bom, o texto, gente, incentivar a leitura através de uma gincana, a partir da leitura da sinopse do livro, com o levantamento de hipóteses. Tá ótimo, prof. Acerca do conteúdo, né? Sim. Nossa, ficou bem bacana. Né? Muito bom. O livro. Gostei, acho que vai ficar bem. A gente faria a sugestão de títulos para eles ou deixaria eles livres? Como que vocês pensam? Deixa eu falar um pouquinho. Ali onde vocês colocam o tipo de estratégia de leitura, vocês colocaram assim, propor aos alunos uma espécie de gincana com as seguintes provas. Mas é contação ou é rodada de livros? É contação, né? É rodada, prof. Especifica lá para... Tá, então especifica lá para a gente, fazendo favor. É rodada, né, gente? Nem sei. É rodada porque é o momento do personagem, o folder, o TikTok, é rodada. Rodada. Rodada de livros, né? Tem o pessoal que terminou que já está voltando, tá? Mas ainda não terminou o tempo, não, tá bom? Vocês podem continuar. Mas eu acho que nós terminamos, Geise. Vocês terminaram também. Eu só vou ver como que estão as outras equipes também. Nesse caso, que a gente faria essa rodada de livros, propondo essas atividades, a gente ia sugerir uma leitura, um livro para eles, para pegar a sinopse, ou deixaria eles livres? Como ficaria isso? Olha, pela plataforma, e tudo que eles que a SEAD passou para a gente é que a escolha é livre. Né? Sempre então, livre. Isso. Vamos... deixa eu só verificar aqui se as outras equipes também já terminou. Acho que é mais interessante nós deixarmos livre, né? Para que eles escolham, para que tenha uma maior variedade possível de apresentações, justamente para incentivar, né, a leitura.
Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Meninas, Só uma dúvida. uma de vocês para socializar o que vocês conversaram, tá bom? Daqui a pouquinho na nossa socialização, tá? Só uma dúvida. Essa intenção é para que tenha aumente a quantidade de leitura, não é? Para um acesso maior de livro na plataforma. De repente, dentro da gincana, igual você fala assim, a rodada do livro, a gente poderia fazer até isso, colocar as capas dos livros, fazer esse giro, e o que sair ali é uma prova. Eles têm que ir através daquilo dali. Também poderia, uma sugestão. Agora, não sei se a intenção é essa. É para que haja o acesso na plataforma e aumente o número de leitura. Seria essa a intenção? Nossa, Não. eu achei bem. O livre não é para aumentar, porque se, por exemplo, se eu tenho 30 alunos, eles acessam o mesmo livro, está contando do mesmo jeito. Na realidade, a estratégia de deixar livre é, de repente, aquele livro que eu goste de ler, o meu colega não tem tanto interesse assim. Por isso que é o deixar livre, é exatamente para trabalhar essa questão da fruição leitora mesmo. Professora, mas eu acho que ali se encaixa essa questão de a gente escolher um, porque nós vamos estar propondo uma gincana, é diferente. Tudo bem, não tem problema. Porque eu já que ela tive falou alunos. Eu já tive alunos, por exemplo, que começaram a ler o livro porque gostaram da sinopse e quando chegaram num trecho do livro se desencantaram por ele, né? Então, Exato. eu acho que para essa atividade da gincana seria bem legal propor a mesma leitura. Legal. Ou, de repente, trabalhar em grupos, né? Organizar eles em grupos, os grupos que escolhem a mesma leitura. Não sei. Eu tinha pensado nisso, e dentro da sala dividir por os grupos para que haja assim, a concorrência entre eles, entendeu? Que legal. Dividiria ali, sabe? Livre também, eles escolherem as equipes deles, e de repente a gente faria um giro de livros mesmo. Entendeu? Essa equipe vai defender essa equipe vai defender aquele. Por quê? Aí você lê, o outro vai fazer a propaganda daquilo. Pô, aquele grupo leu, aquele livro foi legal. Vamos ler aquele. Entendeu? Que a legal. questão, e eu pensei nesse sentido. Eu concordo com você. Atrai mais e dá mais curiosidade aos outros temas, né? Aos outros livros. E em grupo seria mais fácil. Pelo menos nessa primeira experiência, né, professor, até que eles vão criando esse hábito, seria interessante eles trabalharem em grupo depois, né, quando eles já fizeram mais atividades, daí dá para trabalhar individualmente, mas assim, de início eu acho bastante importante a gente fazer esse trabalho de grupo para um estar auxiliando o outro. Seria assim, então, deixa eu ver se eu entendi. Formamos, por exemplo, 3 grupos na sala e cada grupo escolhe um livro e desenvolve as 3 atividades. Seria isso, gente? Isso, cumpriria as etapas. Ah, sim, legal, legal. A gente até poderia bolar alguma coisa para um prêmio para eles, a equipe vencedora. Sim. Boa ideia, professora. É o tesouro no final da gincana. Geise,
Gente, já que é uma gincana, me ocorreu agora é o seguinte: a gente poderia fazer assim: o grupo vencedor, a turma iria eleger um grupo vencedor, né, que iria ganhar um prêmio. E se a gente colocasse que todos deveriam ler o livro do grupo vencedor ao final da atividade, o que vocês acham? Eu não gosto muito de impor as coisas para leitura, sabe? Mas fica a critério de vocês. Eu penso o seguinte, como o trabalho será desenvolvido, no caso do meu trabalho que eu farei, eu posso fazer uma extensão desse trabalho mais tarde. No segundo trabalho, por exemplo, lá no próprio Redação e Leitura, eu posso pegar esses livros que eles leram, os alunos leram, cada um o seu, ele vai apresentar de uma forma ou de fantoche, ou ele vai produzir um teatro para ele apresentar rapidinho, questão de pouco tempo, sei lá, vai fluir as ideias conforme for o andamento do trabalho. Eu penso nisso. Ô, Neuza, e isso você já está falando das estratégias de pós-leitura, tá? E a semana que vem a gente vai ver isso. Desculpa, Jéssica, desculpa. Não tem. É isso, gente. É porque são coisas que, de repente, a gente fazia, mas não era uma prática, né? Era algo mais esporádico, porque a gente não fazia, não era tão, né, assim, toda semana, que nem o ensino fundamental agora, que tem a disciplina, que precisa estar lendo ali, tem aquele momento que é determinado para leitura. Então, de repente, a gente fazia essas atividades mais, né, como se fala, mais pontuais ali, né? E agora não, é para vocês criarem esse hábito. Então, realmente, e vai casar, porque quando terminou a leitura, vai para a próxima leitura, eles já leram algo anterior, você já vai usar o que eles têm de experiência para ir para o próximo, e daí você já casa a atividade de pós com a atividade de motivação da próxima leitura. E é assim, é esse ciclo mesmo. É bem isso que você estava falando. Mas a semana que vem a gente vai ver todas essas atividades. Nós sairemos do comodismo, né, Jéssica? Tanto o professor quanto o aluno. Nós sairemos da mesmice. Então, porque eles são mais novinhos, têm mais ideias, então a gente vai pegar carona na disposição deles. Sim. Gente, vamos só aguardar mais alguns minutinhos, as turmas já estão finalizando, tá? Eu já passei em todos os grupos, eles estão finalizando, e a gente vai aguardar para que eles retornem, então, para a nossa reunião, para a gente socializar e finalizar a nossa reunião, né? Eu acho que eu vou abrir apenas para um grupo socializar para a gente hoje, porque a gente está com o prazo ali bem curtinho. Ah lá, já está todo mundo voltando, todo mundo sendo puxado, abduzido aqui para a gente. Isso, voltou todo mundo. Pessoal, então, olha só, vocês fizeram ali o planejamento de atividades de pré-leitura, tá? A semana que vem, nós vamos fazer o planejamento das atividades de pós-leitura. Só o que eu já falei em alguns grupos, se você está ali contribuindo com o teu grupo, então você está chegando num consenso com o teu grupo, mas se lá para a tua escola, para o teu contexto, você precisar de uma adaptação, olha, o meu grupo escolheu isso, mas eu precisava adaptar essa atividade mais para a carinha da minha turma. Você pode adaptar, tá? Nada impede você de estar fazendo essa adaptação. Então, agora é o nosso momento de socialização. E, assim, eu vou pedir para um dos grupos só, um minutinho, é bem rapidinho, falar para a gente qual foi a estratégia escolhida, quais são as atividades escolhidas e como que vai realizar. Bem rapidinho, uma das 4 equipes que aqui estão. Qual equipe quer falar? Quem levantar a mão primeiro, eu vou deixar. Gente, não briguem! Todos os trabalhos ficaram excelentes, que eu passei em todas as equipes, e eu estou aqui com o meu arquivo aberto, tá? Eu vou deixar alguém falar, as pessoas que ainda não falaram.
E então, isso mesmo. Vamos lá. Então, eu vou pedir para o sexto ano compartilhar com a gente. Quem é do sexto? Semana que vem eu peço para outra turma. Tá, eu vou falar, gente. Fala, Tati. Quer que eu compartilhe? Pode Eu vou mostrar apresentar, aqui. por favor. Pode falar, Tati. Beleza. A estratégia que nós escolhemos é a contação de histórias. E, no caso, nós vamos fazer uma roleta no WordWall com elementos do livro para os alunos preverem a história. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, a gente ficou meio assim, pré-definido o Pequeno Príncipe e a sugestão do professor Paulo, que agora eu esqueci. E aí, os elementos da história, nós vamos colocar na roleta e vamos fazer uma contação de história ali, onde cada aluno teria que, né, seria sorteado um desses elementos e o aluno teria que criar uma história. E depois, antes da leitura, né, e depois eles conheceriam a história, né, com base naqueles elementos que eles criaram uma pré-história antes, né? Seria mais ou menos isso a nossa ideia. Então, cada aluno conta a história a partir do elemento sorteado na roleta e, em seguida, ele indica outro aluno para fazer o mesmo, né? Com o intuito, assim, de que eles interajam entre eles também, né? Criar uma socialização, né? Que todos consigam interagir e participar dessa história, né? E criar uma expectativa também do livro. Mais ou menos isso. Aí, se os meus amigos quiserem contribuir, eu deixo a palavra. Muito bom, Tati. Vocês colocaram uma única atividade, mas poderiam ter elencado mais atividades, se vocês quisessem, tá? De repente, colocar várias atividades ali para, de repente, hoje não deu muito certo fazer isso, eu posso trocar. Também é uma ideia ali para vocês, mas eu achei bem bacana a ideia, gostei muito da ideia. Acho que os alunos vão gostar também, principalmente se vocês estão trabalhando ali com o sexto ano. Para o sexto ano, eu acredito que vai ser bem interessante esse trabalho, e eles ainda estão ali com a mente bem fluida, o imaginário, eles vão conseguir trazer vários elementos para a contação ali inicial de vocês. Gente, ficou maravilhoso, eu queria ouvir o ensino médio falar, o nono, o sétimo, mas hoje a gente não tem tempo, então na semana que vem eu escolho mais um grupo para estar apresentando ali as estratégias, tá? Eu vou passar rapidinho aqui os nossos slides para a gente finalizar. Opa, mas também não é tão assim, né? Então, agora eu convido vocês a já pensar como que vocês vão realizar a implementação de vocês lá na sala de aula. Já pode começar, né? Já tem um planejamento ali das ideias iniciais, vocês já podem começar a realizar a sua implementação. E daqui a alguns dias, nos contar como que está sendo a experiência aí dessa implementação. Vou colocar aí para vocês o link do Contribua Conosco, vocês vão avaliar a aula de hoje, dizer como foi, dar umas notinhas lá, e também podem sugerir, tá? Vou colocar o link aqui no chat para vocês. Se quiser acessar agora, pode acessar e responder, senão vocês podem acessar lá pelo Class, né? Assim que terminar aqui a nossa reunião, aí vocês podem acessar lá pelo Class também, se vocês quiserem, para poder estar respondendo aí o nosso Contribua Conosco, tá bom? Então, olha lá, sua participação é anônima e as suas respostas ajudam a aprimorar a nossa formação. Vou dar um tempinho, 2 minutinhos, e eu já continuo, tá?
Pronto. Prof, Podem nossa turma, só rapidinho, qual que é mesmo, que eu sempre esqueço, é turma D, né? Turma D. Na biblioteca de vocês, eu deixei esses materiais, tá? Lá no Classroom também, tem um tema que é biblioteca, eu coloquei lá, reunião 4, estratégia de pré-leitura, e aí eu deixei essas duas contribuições. Uma é uma dissertação, e essa dissertação, ela fala, na realidade, a professora aplicou essas estratégias. Então, ela é bem interessante, porque ela aplicou, e ela já conta para a gente um pouquinho da experiência dela. Então, é bem bacana se vocês quiserem dar uma olhadinha. E também deixei o link do manual de animação de leitura. Aí, lá nesse link, vocês conseguem mais opções de atividades de pré-leitura, tá? Então, lá nesse manual, ele traz, a gente só colocou algumas ali. Nesse manual tem muito mais sugestões. Gente, eu vou até abrir o manual para vocês, porque o legal dele, vamos ver se dá para mostrar aqui. Ele traz como vocês podem desenvolver também a atividade. Então, aqui, deixa eu ver, descer aqui embaixo. Peraí. Aqui, ó, por exemplo, ó, o material que vai utilizar, a atividade é escrever a lição no quadro. Ou não tô? Ou, perdão. Agora sim. Por exemplo, tem vários, tá? Mas eu só coloquei aqui, por exemplo, ó, o material, daí a atividade, aí a técnica. Então, aqui nesse caso é um jogo, né? Claro que jogo é pós-leitura, mas enfim. Não, então, vocês podem usar ali no pré também. Ó, o quebra-cabeça, ele vai trazendo como a atividade, como é feito, os materiais que vocês vão precisar e como você pode desenvolver. Então, tem atividades bem legais aqui. Só que é um livro, né, gente? Então, é muita coisa assim para ler, mas vale a pena. Eu vi algumas dessas atividades e aqui no livro ele tem, assim, muitas, são bem bacanas. Achei bem legal. Então, vocês podem fazer uma cópia aí no PDF de vocês e já deixar, porque ali são várias ideias que vocês podem ter também, tá? Esse material, os dois, vocês vão encontrar na biblioteca de vocês lá no Classroom, tá bom? Só relembrando, então, ali os professores do ensino médio, que a inscrição do Enem está aberta. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, que avalia o desempenho escolar dos estudantes e também colabora para o acesso a uma universidade, né? Através do SISU, do FIES e do ProUni. Então, ela está aberta. Para inscrição, o participante precisa ter em mãos o número do CPF, os dados pessoais, endereço, e-mail e número de telefones válidos. Por que eu estou trazendo esse recado para vocês? Para vocês divulgarem nas suas salas de aula. Professores do ensino médio, divulga que o Enem está aberto para incentivar os nossos alunos. Nossos alunos, eu vejo que muitos dos nossos alunos hoje perderam essa perspectiva de querer entrar numa universidade, de querer buscar mais ali uma profissão. Então, é bacana que vocês possam tá falando sobre o Enem para eles, tá? Então, olha só, até dia 16 de junho, então tá ali, ó, o prazo tá estouradíssimo, né, para inscrição, mas divulgue, fale para eles que é uma oportunidade de eles entrarem na universidade e que eles não podem perder. E para o aluno de escola pública, gente, é gratuito. Então, ele pode estar fazendo essa inscrição. Quem dá aula lá nos terceiros anos, no quarto ano, né, tem curso técnico ainda aí que tem o quarto ano ainda, pode estar divulgando, então, para a gente o Enem, tá bom? Muito bem, chegamos ao fim para o meu compartilhamento. Gente, eu só vou fazer a foto final. Eu fiz a foto da semana passada e eu vou contar um segredo para vocês. Ela está aqui no meu arquivo, mas eu não sei o que aconteceu. Acontecem essas coisas tecnológicas, né? Não sei o que aconteceu. Eu não consigo colar a foto para vocês. Aliás, eu não consigo colar em lugar nenhum.
nem lá no Classroom, nem no WhatsApp e nem em qualquer outro lugar que eu queira colar. A foto não sai do arquivo, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Mas ela aparece para você, professora? Para mim, ela aparece. Então, faça um print. Então, eu falei assim, eu acho que vou ter que fazer um print. Eu não fiz ainda, porque eu estava tentando salvar ela para não perder tanto a qualidade, porque daí o print ela vai despigmentar bastante. Mas eu acho que a solução vai ser o print. Gente, câmeras abertas, todo mundo sorrindo, cabelos arrumados. Vamos lá para o nosso print. Ixi, cabelos arrumados é difícil, né? É difícil. Vamos lá para o nosso print aqui. Isso. Nossa tela. Deixa eu só colocar lá no nosso arquivo. Eu vou colocar em outro arquivo, porque da semana passada eu coloquei nesse arquivo e foi isso que Depois aconteceu. você responde lá para mim a questão lá que eu te falei. Tá. E aí eu vou colocar em um outro arquivo, porque eu tô achando que foi o arquivo que eu peguei ali de vocês que deu esse probleminha. Cadê o arquivo aqui? Peraí, só um pouquinho, só para ver se deu certo a nossa foto. Gente, deu certo. Deu certo. Tá aqui. Beleza, gente. Um grande abraço para vocês. Beijo, queijo, boa semana, bom resto de semana, bom final de semana e até terça que vem. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, Boa obrigada. noite. Tchau, tchau.